Oi crianças, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para conversar sobre as atividades que nós estamos fazendo no livro de História. Na página 30, a atividade que eu pedi era a observação de um mapa. Esse mapa que foi desenhado é uma xilogravura do século XVI, mas nessa xilogravura a gente pode observar como era o trabalho dos indígenas para a extração do pau-brasil, como esses indígenas extraíam e transportavam o pau-brasil até os barcos. Esses barcos levavam para o Brasil para ser comercializado na Europa pelos portugueses. Então, os indígenas faziam parte do trabalho de extração do pau-brasil dentro do continente. Eles tiravam o pau-brasil, cortavam as árvores da floresta, levavam até a praia para embarcar nos navios. Os navios, por sua vez, levavam, eram conduzidos pelos portugueses, e os navios levavam esse pau-brasil até a Europa para ser comercializado. Já na página 31, apresenta um outro mapa. É um mapa feito, um desenho feito por uma criança indígena para apresentar como é a organização da aldeia hoje em dia. Esse mapa da página 31, ele foi feito por uma criança de uma aldeia indígena Pataxó, em Minas Gerais. Para vocês entenderem melhor o mapa, leiam o título do mapa e a legenda. Por que a legenda é importante? Ela é importante para a gente identificar nos desenhos, na pintura do mapa, todos os itens que foram relatados pela pessoa que fez o mapa, nesse caso a criança que fez o mapa. Todas essas legendas nos mostram a identificação da localização do mapa, qual o tamanho da área ocupada pelo campo de futebol, o tamanho da área ocupada pela mata, o tamanho da área ocupada pelas construções da igreja, da farmácia, os rios que correm pela aldeia, as estradas. Então, só observando a legenda, a gente pode ter os detalhes desse mapa, de como ele foi feito. E o título também tem a sua importância para a gente poder saber sobre o que é o mapa, qual é o título, qual é a informação que vem dentro desse mapa, ok? Gente, o nosso livro, ele finaliza o capítulo 2 apresentando pra gente a Mata Atlântica. Por que o livro está finalizando apresentando a Mata Atlântica? A Mata Atlântica foi essa floresta que começou a ser devastada com a extração do pau-brasil pelos indígenas orientados pelos portugueses. Então, lá em 1500, quando os portugueses chegaram e começaram a extrair o pau-brasil, eles começaram a devastar a Mata Atlântica. Olha, naquela época, ela ocupava quase todo o litoral brasileiro. Era uma mata bem densa, como vocês podem ver pelas fotos, pelos mapas que estão escritos aí no nosso livro. E ela acabou sendo devastada até os dias de hoje, restando apenas 7% dessa mata original. Eu fiz até uma representação aqui, para vocês entenderem o que significa 7%. Dividindo em 10 partes, 7% é menos de uma parte dessa. Mais ou menos isso aqui, Mais ou menos isso aqui é o que resta da Mata Atlântica original. Todo esse resto aqui já foi devastado, né? A Mata Atlântica hoje representa apenas 7% do que ela era originalmente quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Bem, a Mata Atlântica, ela foi devastada ao longo da história do nosso país. Inicialmente pela extração do pau-brasil, mas depois ela também foi devastada pela extração do ouro, pela agricultura, nas grandes plantações de açúcar e café, que foram as nossas grandes primeiras plantações aqui, e seguiu assim sendo devastada para a criação das grandes cidades, para a ocupação das grandes cidades, construção de estradas, rodovias. Até hoje a gente continua devastando a Mata Atlântica, e isso é um grande prejuízo para a gente, porque é da Mata Atlântica, por exemplo, que vem a maior parte da água que a gente consome. Para essa água ser limpa, a gente precisa da floresta, a gente precisa da Mata Atlântica para garantir que a biodiversidade mantenha essa água que a gente consome limpa. Mesmo com toda essa devastação, a Mata Atlântica hoje ainda é um grande conjunto de biodiversidade no planeta. O que é uma biodiversidade? É o conjunto de todos os seres vivos que compõem essa diversidade. A Mata Atlântica ainda é uma dos maiores representantes de biodiversidade no nosso planeta, mesmo com tanta destruição.
as áreas de Mata Atlântica que ainda restam no nosso país tem muitos moradores. Indígenas, por exemplo, populações caiçaras e quilombolas, mas essas pessoas que habitam a Mata Atlântica são pessoas que cuidam dessa mata, que fazem a extração apenas daquilo que elas precisam para o próprio consumo, plantam os alimentos que precisam, retiram da natureza aquilo que elas precisam para o próprio consumo. Então é esse tipo de cuidado com a natureza que nós também temos que ter, o mesmo cuidado das populações que vivem dentro da Mata Atlântica. Uma curiosidade é que parte da vegetação da Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro fica hoje localizada no Parque Nacional da Tijuca, é a Floresta da Tijuca. E essa Floresta da Tijuca ocupa o meio da nossa cidade, fica no meio do Rio de Janeiro. Essa Floresta da Tijuca, ela tinha sido totalmente devastada. Ela era ocupada por fazendas de café. Então existiam as casas das fazendas, existia a plantação, existia a senzala, existiam construções, mas não existia mais nada da floresta. E aí Dom Pedro II resolveu fazer um projeto para recuperar essa floresta, para reflorestar a Mata Atlântica que existia aqui na nossa cidade. Esse bom exemplo do Dom Pedro II, que foi o imperador do Brasil, aconteceu há mais ou menos 200 anos e ele desapropriou parte das fazendas que existiam aqui na cidade e mandou replantar a floresta. Foi um projeto de reflorestamento para recuperar essa mata que protegia a água que chegava até a nossa cidade. É um ótimo exemplo de como nós, seres humanos, podemos conviver de forma harmoniosa, sem destruir e usufruindo de tudo aquilo que a floresta e que a natureza tem para nos oferecer de bom. A gente pode ter essa convivência de maneira respeitosa e de maneira cuidadosa. Eu vou deixar aqui no mural para vocês um videozinho que fala sobre essa história da devastação da Mata Atlântica e sobre esse projeto de reflorestamento dela. Eu quero que vocês assistam. Depois disso, vocês vão fazer a atividade da página 34 do livro de história, eu vou deixar registradinho no mural. E na semana que vem, a gente vai ter uma aula no Zoom, um encontro no Zoom, que eu vou corrigir essas duas atividades, últimas atividades do livro de história, e a gente vai conversar mais um pouquinho sobre esse assunto para encerrar o capítulo 2 do nosso livro. Combinado? Tchau, tchau, pessoal. Bom trabalho!